A roda de conversa sobre a terceira geração de programas sociais teve como objetivo buscar subsídios que contribuam para a construção de diretrizes e propostas para o tema no contexto do eixo Proteção Social, que faz parte da plataforma Brasil Democrático e Sustentável. Numa sociedade capitalista, os direitos civis e políticos não são suficientes para manter os indivíduos dessa sociedade nivelados, distorcendo as bases da própria sociedade, que são liberdade e igualdade. Ao longo da minha vida profissional, eu sempre tive a oportunidade de lidar com grupos estrangeiros que vinham ao Brasil e falavam sobre o Brasil e discutir Brasil. E uma das questões mais difíceis que eu sempre enfrentei era a pergunta se o Brasil era desenvolvido ou subdesenvolvido, se o Brasil era rico ou se o Brasil era pobre, né? Que é uma questão que fascina, né? Que é uma questão de todo mundo que chega aqui quer saber o que você acha disso. E a resposta mais fácil, que depois de algum tempo eu consegui desenvolver, é que é ambos, né? O Brasil é muito rico e o Brasil é muito pobre. O Brasil é muito desenvolvido em certas áreas e muito subdesenvolvido em várias áreas. Mais recentemente, nos últimos 20 anos, nos últimos governos, tem havido um esforço muito intenso e constante de lidar com essa questão de desigualdade. E vários programas públicos foram desenvolvidos, como a gente viu aí, de conhecimento da população, né? E nós temos o privilégio de ter aqui conosco dois especialistas nesse assunto, né? Com os quais nós já tivemos a oportunidade de discutir, de debater, principalmente por conta de uma certa campanha que houve em 2010, onde esses assuntos foram trazidos, né? O Ricardo nos deu a satisfação de nos informar, foi num primeiro momento, sobre os seus estudos a respeito desse campo, e inclusive como outros países, né, principalmente o Chile, que naquela época nós usamos como exemplo, haviam complementado esses programas de Bolsa Família, ou do tipo Bolsa Família, com outras intervenções orientadas para justamente poder analisar as necessidades e capacidade de cada família, membro a membro, e de poder intervir no perfil específico de necessidade e potencialidade de cada um desses membros, de uma forma positiva, de uma forma propositiva, podendo incluí-los em vários programas complementares, né, que permitissem com que eles se capacitassem para superar essa situação inicial que eles se encontravam de pobreza. A primeira coisa que qualquer sociedade faz é garantir um nível mínimo de renda para as pessoas. Então, hoje nós temos o nome e o endereço de quem é relativamente pobre no Brasil e, portanto, temos a capacidade de transferir a renda para essas pessoas. Isso é a base de um pilar de política social, que é: vamos atacar os sintomas. Mas não é isso que a gente quer atacar as causas. Então, o segundo pilar fundamental é você atacar mais do que as causas, é você atacar a origem, é você atacar a raiz. E aí, o que você precisa fazer é igualdade de oportunidade. É simplesmente garantir que todas as pessoas, e fundamentalmente crianças, adolescentes e jovens, tenham plenas oportunidades para se desenvolver plenamente e ter a vida que eles escolherem e poder participar produtivamente da comunidade em que eles se inserem. A terceira parte é a mais intrincada. A terceira parte é a seguinte: bom, mas espera aí. Tem um pessoal adulto que é pobre. Mesmo que igualdade de oportunidade, com tudo isso, essa sociedade vai ter, na fase adulta, algumas pessoas que são mais pobres. E aí, talvez porque elas vivam em comunidades que, por alguma razão, não estão se desenvolvendo na mesma velocidade, ou por várias outras razões. Elas tenham, por alguma razão, saído da escola, tido algum problema na família,
tenho sido vítima de alguma violência, alguma coisa aconteceu. O que eu quero aqui? Eu quero não mais transferir renda para aqueles que são relativamente pobres hoje, mas expandir a capacidade de geração de renda dessas pessoas que estão abaixo da mediana agora, certo? E isso é bem mais complicado. Quer dizer, a inclusão produtiva, repetindo, significa o seguinte: pegar aqueles que por alguma razão têm uma geração de renda abaixo da média ou da mediana brasileira e tentar dar um empurrão neles. A gente tem que ir na casa de cada pessoa que está no cadastro único, estudar a causa dela estar no cadastro único, construir com ela e com o protagonismo e a direção dela um plano estratégico daquela família se aproximar da média brasileira. Como que você chega perto, primeiro da média da tua comunidade, depois da média do teu município, depois da média do Brasil? Como é que você faz isso? O que você está precisando? E aí vamos fazer um pacto aqui de que eu vou te dar acesso VIP para vários programas sociais, tá certo? Porque você merece. Provavelmente eu sou culpado de você provavelmente estar nessa situação. E daí eu vou te acompanhar e te seguir em frente. Isso quer dizer, e como o Pedro falou, o Chile fez isso, ou seja, você tem que usar os teus agentes sociais para visitarem essas famílias, estarem em contato com essas famílias, fazerem um plano com essas famílias, e como todo plano é fazer um plano, sumir e voltar lá 2 anos depois para ver o que aconteceu, porque as necessidades dessas famílias, em particular dos pobres, mudam toda hora. Agora, a gente pode começar a atacar mais especificamente a heterogeneidade da pobreza. E isso aí tem a ver então, com essa terceira geração, que é o caso do Chile, que é interessante, que é a complementariedade das políticas. Então, por exemplo, no Ministério da Saúde, temos o programa de saúde na família, né, que esse agente da saúde da família já pode ser esse agente do Ricardo de incorporar a família em vários outros programas. Os programas estão aí. O que a gente precisa agora é explorar essa complementariedade entre eles, exatamente para atacar essa especificidade. E aí eu vou fazer meu último ponto, para abrir para a nossa discussão aqui, que eu acho que sim, agora, dada a ascensão da classe C, ou como a gente queira chamar, da classe média, etc., etc., eu acho que a gente bate em um outro sistema de incentivos, que é a nossa legislação tributária e, particularmente, a nossa legislação trabalhista. A ascensão da classe média está, em parte, associada ao mercado de trabalho. Talvez o maior fator seja exatamente a formalização do mercado de trabalho. Foi uma formalização impressionante, o número e o percentual de trabalhadores com carteira de trabalho nos últimos 10 anos. É muito grande mesmo. Hoje nós temos 55% da força de trabalho formalizada. Talvez nunca isso na história a gente tenha observado isso, sempre em torno de 40%, tudo. Mas eu acho que não vamos passar mais muito disso, tá certo? Então, se nós queremos continuar expandindo bons trabalhos e boas postos de trabalho, tem a ver com aumento de produtividade. De um lado, produtividade do trabalhador, educação de qualidade é o primeiro ponto. Mas, de outro lado, a produtividade do posto de trabalho. E o que eu quero dizer a produtividade do posto de trabalho? Temos novas tecnologias aí, temos novas ocupações. E a nossa legislação, por uma série de razões que eu posso me alongar depois, ela dificulta a incorporação de novas ocupações e mais produtivas, de criação de novas empresas, de morrer velhas ocupações e nascer novas ocupações mais produtivas que podem ser bastante importantes para essas futuras gerações. O crescimento da renda dos 25% mais pobres brasileiros, hoje, exatamente pela formalização e etc., está muito mais conectado com o desempenho da economia brasileira do que estava há 10, 20 anos atrás. E, portanto, hoje, para prometer para os 25% mais pobres brasileiros que nós vamos aumentar a renda deles de uma maneira substancial, só tem uma maneira, é aumentar a produtividade do país como um todo. Eu acho que, saindo
dos programas sociais de primeira geração, indo para os de segunda geração e aprofundando agora nesse caminho, eu acho que tem um desafio muito grande, que é da institucionalização sustentável das políticas. E, infelizmente, no nosso país, nós não temos essa cultura. E é preciso trabalhar por isso. Se não tivermos, não é, uma cultura de implementação de política e de institucionalização dessas políticas, que elas se transformem em ganhos da sociedade, deixem de ser ganhos dos governos, dos partidos e das pessoas, a gente nunca vai sair do mesmo lugar. Reduzir a pobreza imediatamente, de fato, logramos. Né? Chegamos lá. O próximo passo é exatamente como aproveitar essa visibilidade dos pobres que nós temos agora com o cadastro único para fazer esses novos desenhos, para atacar esse segundo pilar das políticas sociais, que é impactos de longo prazo. O que eu mais me animei desse convite de vir para cá é a gente discutir mesmo a porca do parafuso. Como é que a gente faz isso no detalhe? E aí, de novo, gente, desenho das políticas. Tá? A maneira como está desenhado hoje as nossas políticas. Vamos pegar a educação só para ficar nela. Tá certo? Está na hora da gente mudar nossas instituições de forma de financiamento, forma de arrecadação e financiamento. Como é que é hoje a nossa estrutura de gastos em educação no país? O Ricardo sabe disso, fala isso também, eu imaginei que você ia entrar nisso. Mas nós gastamos por aluno, por exemplo, na pré-escola, 1/4 do nosso PIB per capita ano. Sabe, até menos, não. É 12% do nosso PIB per capita ano. Esse é o número de 2010, 2012, não atualizei ainda. Nós gastamos por aluno no ensino superior quase um PIB per capita e meio por aluno. Se é verdade, todos os estudos, inclusive, que o Ricardo está fazendo, de que na formação do capital humano, ao longo do ciclo de vida do indivíduo, as primeiras fases da vida da pessoa são mais importantes e têm efeitos de longo prazo e que são complementares à aquisição de novas habilidades quando adulta, o que a gente faz é o seguinte: a gente gasta pouquinho aqui no início, aí a pessoa, em média, não tem muita formação, a gente chega lá na frente, aquele que conseguiu chegar lá na frente e sobreviver na universidade, aí a gente gasta muito com ele, entre outras coisas, talvez para remediar o que a gente fez lá na frente. Por que eu estou falando isso, Pedro? Por causa da provocação de vocês. Será que temos recursos suficientes para nossas políticas sociais, etc.? Eu acho que podemos gastar mais? Podemos. Eu acho que ninguém vai ser contra colocar 1%, 2% a mais do PIB, por exemplo, na educação. Mas botar mais do mesmo, da maneira como estamos gastando, é desperdício. Vai ser desperdício. Nós temos um programa no país maravilhoso, desde 80, que ele resiste a qualquer governo. Troca governo, ele vai ficando mais forte. É o programa ligado à AIDS, tá? Que é o programa que eu trabalho. É um programa que dá muito orgulho para o país lá fora. Desde 98, os congressos que eu fui, eu já olhava, a gente já era bacana naquela época e cada vez crescendo mais. E sempre que eu estou numa instância pública que eu posso discutir isso, eu pergunto às pessoas assim: por que você acha que a AIDS conseguiu, o programa de AIDS, passa por todos os ministros, passa por todos os coordenadores, tem muita gente bacana que fica, muita gente bacana que sai, que troca, que vai, mas ele está forte, ele está mudando, ele está transformando. A que se deve isso e como essa experiência podia passar para institucionalizar os outros programas? A democracia, enquanto processo para a chegada de soluções, é de uma solidez impressionante. Então, tem certas coisas que, com o debate público e com a informação disponível a todos e com as discussões, vai se criando consensos intersubjetivos entre as pessoas, independente de partido ou de governo de plantão. Tal. Eu não sei se esse é o caso do programa da AIDS. Mas eu imagino, inclusive pela própria questão do programa de combate à AIDS, há uma intersubjetividade, todos nós já está internalizada na gente, e isso graças à disseminação de informação, discussão, etc. E a importância da democracia aqui não deve ser minimizada, não. A gente ainda é um país muito jovem em termos de democracia. Não é à toa que nossa Constituição de 88 é a Constituição cidadã, sim, porque isso corrobora todos os outros estudos em que a gente universalizou as políticas depois da democracia ter chegado, pelo menos o direito ao voto do analfabeto, ter chegado à porta de cada brasileiro. Então,
voltando ao ponto, então, do Ricardo, da assinadora dos princípios, a democracia enquanto processo para a solução. E aí, o acesso igual à informação, o acesso ao debate, todos temos o mesmo peso e a mesma voz na discussão, e espaços como esse permite isso, essa construção de consensos intersubjetivos entre a gente, que, assim como tem esse, possivelmente, uma explicação, então, para isso da AIDS, podemos criar vários outros. O que falta hoje para a gente dar um passo, na verdade, em política social, talvez seja menos um convencimento teórico, mas mais uma demonstração prática de que políticas sociais mais sofisticadas, mais customizadas, mais integradas, de fato são possíveis de serem feitas em todo o território nacional. E aí eu acho que a importância dos estados e dos municípios, porque no Brasil, na verdade, a política social federal sempre foi aproveitar experiências bem-sucedidas estaduais e municipais. Então, eu acho que o que está faltando hoje no Brasil é, na verdade, alguns estados que têm capacidade, ou alguns municípios que têm capacidade, implementar em grande escala e com vigor uma política mais sofisticada de atendimento customizado e integrado. Queria entrar no detalhe do detalhe. Eu acho que vocês acentuaram essa questão do detalhe e da evidência, que me parece muito importante, mas há uma outra dimensão, e essa é a minha pergunta, que é em que escala exatamente essa evidência? Porque me parece que vocês pegam a evidência agregada, né? Ao passo que me parece que é importante, talvez porque eu sou antropóloga, de pensar as micro-regiões e como é que elas estão lidando com esse conjunto de programas sociais. E essa escala me parece da maior importância, ou seja, é uma outra escala que não é essa agregação. Esse é um outro tipo de detalhe que não é irrelevante. Só para dar um exemplo, eu acho que a política de educação no Rio Negro e a política da Bolsa Família estão em contradição hoje em dia. Por quê? Porque todo mundo quer educação, né? Todo mundo as famílias fazem enormes sacrifícios para colocar os filhos na escola secundária, no ensino médio, né? E isso implica sair dos seus sítios, se instalarem nas cidades, passarem fome, né? Porque estão longe das suas roças, e implica num problema familiar muito grande, e numa evasão dos sítios em que eles cultivam. Então, há uma contradição evidente ali entre as duas políticas. Isso só dá para perceber com uma análise microrregional, não dá para perceber através de uma análise de evidências agregadas. Não pode ser a ditadura dos dados agregados, forçando a que o pequena comunidade lá no canto tenha que, a nível agregado, chegar a um conclusão de que isso é muito bom, então essa é a dieta boa para o brasileiro médio, logo vamos dar essa dieta para todas as comunidades brasileiras. Então, não pode ser meio que a ditadura da evidência empírica média, né? Ela tem que reconhecer a sua heterogeneidade e se adaptar. É dificílimo de fazer na prática, né? Porque aí, na prática, você tem que desagregar essa evidência empírica e, às vezes, é tão caro você fazer um estudo a nível de Brasil. A grande vantagem do Brasil ter a população que tem é o ganho de escala. Então, você consegue fazer um estudo, você faz uma pesquisa de 3.000 famílias representativas do Brasil. Se você for fazer uma pesquisa representativa do Rio Negro, provavelmente você vai precisar de 2.000, 1.500, 1.000. Então, vai ser também caro. Então, a questão toda é o seguinte: na hora que você vai desagregar isso, cada extrato desse que você vai desagregar fica
Quer dizer, a evidência empírica dessa heterogeneidade ela começa a ficar proibitivamente cara, e esse que é o dilema. Essa dificuldade não seria da mesma ordem do que aquela customização que você mencionou para famílias, comunidades, etc. O que eu estou dizendo é que talvez dentro dessa terceira geração, da mesma maneira que se está prestando atenção em especificidades que não estavam no agregado anterior, se deveria pensar também nas micro-regiões, de um modo geral. O custo é enorme, concordo, mas eu acho que faz parte justamente da democracia, como você bem disse. Essa customização que a gente está falando é, uma vez que eu tenho na prateleira os programas sociais, e esses programas sociais têm uma bula que me diz para que eles servem e para que eles não servem, é orientar aquela comunidade para o que utilizar. Mas isso pressupõe que eu tenho lá na estante os programas sociais que me dizem, olha, esse programa social, para o alto juro A, não é adequado, por causa disso, disso e disso. Então, por exemplo, eu que vou atender aquela família, eu vou dizer isso para aquela família. Então, uma coisa é eu conhecer as bulas e dar atendimento para aquela família. Isso é que a gente está chamando de customizado. A outra questão é, cientificamente, criar um mapa de políticas com uma bula que não simplesmente diz isso é ótimo para reduzir a pobreza, pode usar, porque não é bem assim, dependendo vai ser bom, dependendo vai ser ruim. Então, a questão é ter políticas sociais e avaliações de políticas sociais e recomendações que respeitem essa heterogeneidade. Para você construir esse dado científico, você precisa ter avaliações dessas políticas sociais espacializadas. Eu acho que a gente tem aqui no Brasil um aspecto institucional que é bastante interessante para, digamos assim, atacar situações como essa. A gente é um sistema federativo bastante descentralizado em muitos aspectos, inclusive na distribuição de recursos. Temos 5.500 municípios, e os municípios eles têm alguma liberdade na geração de programas, na alocação de recursos, etc., etc. A gente pode discutir se 5.500 é pouco, é muito, enfim. Mas essa descentralização, em muitos aspectos, ela é positiva. Ela é positiva nesse aspecto, por exemplo, de gerar novas experiências, novas inovações em políticas sociais locais, que se tivéssemos apenas uma unidade centralizada, federativa, saindo todos os programas de lá, implementando e mandando o gestor para lá, a gente perderia essa capacidade de adaptação local e mesmo de geração, antes de geração de soluções locais, né? De diagnóstico de quais são os problemas locais. Então, a gente pode usar isso a nosso favor, a nossa construção federativa com esses 5.500 municípios. Tem um outro aspecto que não só para a terceira geração de políticas sociais, mas para nossas políticas públicas em geral, é esse aprimoramento desse nosso sistema federativo. Dá algum exemplo, do exemplo da educação, que a gente está com informações mais frescas na cabeça, que eu tenho isso mais fresco. Por exemplo, a gente tem 5.500 municípios, e, por lei, o município é uma entidade só, e vai recursos para esse município, e esse município, por exemplo, vamos pegar a área de educação, tem que gastar X%, vai receber tantos por aluno, tem que gastar X% nisso, X% daquilo, tem que ter um conselho, tem que ter isso, tem que dar creche, pré-escola, ensino fundamental, etc., etc., etc. A gente amarra muito o município. E a gente, talvez, em muitas situações, para os municípios muito pequenos, o município não tem condições de recursos humanos para fazer isso, ou, e muitas vezes, não tem necessidade de usar os recursos para uma coisa, mas tem para outra, e as rúbricas não permitem. Então, por exemplo, temos uma mudança institucional muito simples, que ainda está pouco explorada e que pode ser mais explorada, que são os arranjos municipais. Então, tem um município que não precisa ter creche, mas o dinheiro é para creche. Tem outro município, mas o ao lado precisa ter posto de saúde, mas já tem bastante recurso de saúde, mas não precisa. Por que não um arranjo municipal para trocar? Eu concordo com o que vocês disseram e celebro com muita alegria. O que a Manuela levantou é um fato, não é? Como essas particularidades devem ser respeitadas. Agora, no caso das populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e até mesmo os produtores familiares,
Tem uma coisa importante. A boa política social para os índios, que são 700 mil no Brasil, mais de 280 povos falando mais de 120 línguas, o bom é que eles continuem índios. Se nós fizermos a política social e o resultado delas é que eles estão deixando de ser índios, estão sendo assimilados, estão sendo aculturados, estão sendo desconstruídos, não é uma boa política social e nós temos que ressignificá-la, customizá-la, para que, de fato, ela possa ser. Agora, isso fica muito difícil se não tivermos essa compreensão de que, ainda que tenhamos 200 milhões de habitantes, somos um país diverso e ter a plasticidade que vocês reivindicaram. Uma política pode ser firme, mas não precisa ser rígida. Ter plasticidade para poder acompanhar e receber o melhor da academia, o melhor da iniciativa privada, o melhor dos governos, o melhor, não é, das boas experiências que podem ser transformadas em políticas públicas. Existem muitas boas experiências que, se transformadas em políticas públicas, já não nos dariam a maior parte das respostas.